Música é um conceito muito ruim para pensar em música. Surpreendentemente, mas é verdade, eu detesto esse conceito. No vídeo de hoje eu vou tentar te introduzir a seguinte ideia, que é, a gente não pensa a música da melhor maneira possível, precisamente porque a gente se foca nessa palavrinha, essa palavrinha da língua portuguesa e de tantas outras. Esse substantivo, o fato de ser um substantivo, faz sim toda a diferença para equivocar o nosso entendimento da natureza da música em geral. A música não só que é feita pela gente ou por pessoas da nossa sociedade ou da nossa cultura, mas também por outras culturas, outros tempos históricos, com outros objetivos em mente. Para entender tudo isso, e pessoal, é muita coisa e é muita alteridade, muita diferença entre a maneira como as pessoas concebem o que é música em diferentes tempos, culturas, grupos, classes sociais, etc. Então realmente é um trabalhão. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia, musicoterapia, e eu vou ser o seu guia aqui nesse nosso pequeno ensaio filosófico. Na verdade, pessoal, dessa vez é só mais uma conversa aberta mesmo. Vamos começar um trabalho que a gente vai continuar depois. Então, sem mais delongas, vamos lá direto pro vídeo. Por que é que esse conceito música é tão ruim para pensar em música? Caramba, tá muito quente aqui. Não sei se dá pra ver que eu tô suando. Eu sempre me preocupo com isso. Café mesmo assim. Tô suando, mano. Dá-lhe café. Ok, pra começar, define aí pra mim o que é música. Eu não tô falando o que é música pra você, aquela coisa mais subjetiva, que tem a ver com seus sentimentos. Não, me dá uma definição de música que eu possa dizer, ok, nessa definição, cabe mesmo todas as diferentes formas de conceber música, de fazer, de praticar. Não é só os estilos, tá? Não é só que cabe o jazz, mas também cabe o samba, mas também cabe a música clássica. Não é só isso. Se fosse isso, ia ser mais fácil a nossa questão musicológica aqui. Mas você tem que fazer caber dentro desse conceito também diferentes modos de organizar as pessoas, a comunidade, para fazer música. Por exemplo, existe um modo de organização da música que parte do princípio de que tem um artista e tem um público. Tem então dois atores aqui, são quatro. Tem dois atores aqui, um de cada lado. Um é o produtor do som e o outro é o receptor do som. Não quer dizer que o receptor é passivo, ok? Ouvir, apreciar é também uma atividade cognitiva, é uma espécie de ação, ele está participando também, mas você sabe como é. Ouvir não é tocar. Isso é um tipo, é um modelo, parece que é tudo, né? Parece que eu acabei de falar o que é música. Se você pensa que o que eu acabei de falar é música em geral, é porque você é mais uma vítima do paradigma da obra. Quer dizer que você não consegue enxergar o que pode ser música para além desse conceito de que tem o artista no palco, tem aqui o público, uma plateia, e existe essa obra. E o artista apresenta a obra para o público. É sempre assim. Seja música antiga, seja música nova, seja música pop, seja música clássica. É sempre assim. Isso é um tipo de sociedade, pessoal. É um tipo... Sociedade não, né? Mas é um tipo de cultura. É uma série de pressuposições sobre como que a música realmente funciona e que a gente confunde com a ideia geral de música. Deixa eu complicar um pouco mais. Assim como tem esse modo particular de organizar as relações ali entre as pessoas na música, existem também outros modos, talvez mais participativos, se é bom usar essa palavra, mais colaborativos também, onde você tem um grande número de pessoas participando daquilo que se chama música. Nesse caso, a distinção entre artista e público é dispensável. Se aparece alguém para assistir, só assistir, contemplar, é um pouco esquisito. Talvez até constrangedor. Dependendo da cultura, talvez alguém se incomode e fale: olha, você não quer participar não? Você não quer talvez pegar aqui uma maraca ou pelo menos bater palma, ou então só dança um pouquinho? São contextos em que a participação de todas as pessoas é absolutamente fundamental. Então, aquilo que é meio que a primeira coisa que eu falei para descrever
aquele primeiro tipo de fazer música, essa coisa que é a distinção público, plateia, não tem aqui. E isso é forte, pessoal, uma diferença forte. O seu conceito, o que você está imaginando, concebe isso também. É um desafio que eu coloco pra você. Eu acho que é possível sim, tá? Não tô querendo assim fazer uma pergunta retórica, perguntando assim, será que é possível quando eu sei que não é? Coloca então nos comentários qual é o seu conceito de música, pensando que ele tem que contemplar toda essa diversidade. Pode escrever mesmo vários caracteres, não tem problema. É uma coisa complexa, certo? Não é simples, não se deixe enganar pela aparente simplicidade desse tópico. Ele não é nem um pouco simples. Então, escreve lá pra mim, manda que eu vou com certeza ler e vai fazer parte do nosso debate aqui, fluxo musicaliano. Mais café, mais bolacha. Mais café, mais bolacha. Tá, deixa eu rebobinar um pouco. O que seria um conceito de música? Música é a arte dos sons. Já ouviu esse conceito antes? Qual é o problema desse conceito? Esse conceito, primeiro que ele não fala quase nada, só a arte dos sons. O que é arte? Eu vou começar a complicar aqui. Se arte é o que eu estou pensando que é aquela ideia do artista romântico, então só uma arte mais romântica é que seria realmente a arte dos sons. Isso não fez sentido nenhum. Se arte é uma coisa mais popular, mais abrangente, que muita gente faz, como por exemplo, de certo modo, o artesão, né? Aquele cara que é o sapateiro, que faz sapatos, ele também é um artista. Então, nesse sentido, a arte dos sons seria uma coisa muito ampla. Também poderia pegar, por exemplo, a musicoterapia. Musicoterapia é música, apesar de usar música na terapia, ela é um campo da música também. Deveria eu incluir musicoterapia dentro do conceito de música? Ou excluir ele? Então quer dizer que se eu pegar a música, uma canção, por exemplo, ou uma improvisação que eu faço, e eu tiver como objetivo fundamental o tratamento, talvez, vamos ver, psicológico, tratamento da psique de alguém, em um processo de terapia, nesse momento isso não é mais arte? Arte dos sons? Em qual sentido? Naquele primeiro? Não. No segundo? Talvez sim. O que a gente está tentando fazer aqui, pessoal, é filosoficamente buscando limites para o nosso conceito. Eu estou falando para vocês, musicoterapia está dentro do conceito do que você chamaria de arte dos sons, para meio que realmente te colocar para pensar se isso realmente faz algum sentido ou não. O que eu quero apontar para você é que o objetivo de você usar sons para, por exemplo, curar uma chaga, uma doença, ou não tanto cura, mas criar um tratamento terapêutico, é muito, mas muito diferente do objetivo de você pegar a música e apresentar uma obra para alguém. No contexto europeu clássico, tradicional, é bem fácil de pensar nisso, né? Você apresentar uma obra que um grande compositor do cânone fez, está lá a partitura e você apresenta. Qual é a motivação das pessoas que estão indo ali assistir? Podem ser várias motivações. Elas podem realmente só gostar da música. Elas podem estar indo lá também para ver outras pessoas, para serem vistas, para fazer um social. Por que o paciente iria até o musicoterapeuta? Será que ele quer ver pessoas, ver e ser visto? Ou ele só aprecia a música? Percebe? Nada disso encaixa nesse caso. E bastou você usar essa troca de perspectiva. Eu estou pensando em sons com o objetivo, presta atenção, objetivo. Ou, dito de outra forma, o que é que realmente te motiva a sair de casa, aprender um instrumento? Muito sacrifício envolvido nisso, reunir o pessoal para fazer música. Alguma coisa é boa na música, certo? Isso todo mundo concorda. E é por isso que a gente quer fazer. Mas o que exatamente é o bom da música, aquilo que a gente realmente quer obter dela, isso está em aberto. Porque música, pessoal, isso eu aprendi com algumas lições de etnomusicologia e musicologia, que é pensando música de uma forma mais filosófica e também vendo em outras culturas. Aprendi que música não é uma coisa que tem uma função. A música, na verdade, em geral, digo universalmente, eu estou pensando agora no nosso conceito de música, o lugar onde a gente queria chegar. Música, que é. Música, universalmente, não me parece ter uma função social específica. Porém, é um meio muito útil, cheio de sons, de instrumentos musicais, certo? É um meio plástico. A gente pode mexer nele. Então, ele é muito bom para outras coisas. E acaba que a gente faz música para essas diferentes coisas. Todas elas, é claro, envolvem algum sentimento estético, alguma relação que a gente tem com os sons, com as sonoridades. A gente gosta e desgosta deles. Isso é universal.
Porém, o que exatamente nós estamos fazendo com aqueles sons, instrumentos, com aquelas peças, obras, a maneira como a gente concebe isso e aquilo que a gente quer fazer pode mudar. Numa condição dessas de música apresentacional, que é para você apresentar algo para alguém, apresentar uma obra, o objetivo é precisamente esse que eu falei, mostrar a obra. Então o que isso pressupõe? Que existe essa audiência, o público, e que eu vou agradar esse público ou entreter esse público. Por que então que as nossas músicas, numa sociedade mais ocidental, não só, mas também, por que elas são tão narrativizadas? O que eu quero dizer com isso? Primeira sessão, segunda sessão. Tem um contraste, né? A música tava indo só o baixo, de repente entra a batera, entra tudo de uma vez só, de repente silêncio. Agora solo, agora outra coisa, agora modula. Por que tanta transformação no meio da música? Isso que eu falo que é narrativo. Você está construindo na composição, na verdade, a sequência psicológica de audição do seu ouvinte. Aquele ouvinte, você está... O que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o que você compôs na ordem que você compôs. Então você está tentando entreter ele, chamar a atenção dele, chocar ele, talvez. Para no meio dessas manipulações emocionais, você fazer com que ele chegue a um tipo de êxtase. Então, de certo modo, o compositor está pensando nisso, nesse fluxo de sensações psicológicas. E o intérprete é aquele que vai reproduzir essa ideia para então devolver ali ao ouvinte, que era o início e o fim desse ciclo de produção. Então, essa necessidade de agradar o ouvinte vai criar uma responsabilidade diferente no músico, que explica por que fazer música, pelo menos para muitos de nós, é pisar em ovos. É tudo muito clínico, tudo muito bonitinho, você não pode errar, você não pode se desviar, porque parece que tá todo mundo olhando e tem um palco, e às vezes até um holofote em você. Música não é assim, não precisa ser isso. Isso é uma manifestação cultural de música, que a gente confunde com música em geral por uma questão etnocêntrica, porque a gente vive nessa sociedade e por questões políticas a mais que também não vou entrar a fundo aqui. Mas isso é uma ideologia, é um modo de perceber as coisas. Eu volto a frisar, isso não é só no Brasil, nem é só no Ocidente, nos Estados Unidos. A ideia de uma apresentação musical está hoje no mundo inteiro. Mas em muitas culturas não é sempre assim, nem sempre foi tão apresentação assim. Existe também música participativa. Existe um outro modo de pensar a música, que se você pensa de forma participativa, o que você quer? Você quer que o máximo de pessoas participem. Se o máximo de pessoas vai participar, é óbvio que vai entrar alguém que é amador. Se vai entrar alguém que é amador, vai se tornar imprevisível. Por mais que você ensaie, você não vai conseguir oferecer, olha o fraseado, você não vai conseguir oferecer um belo produto para a sua audiência. Mas que bom, porque nesse contexto talvez não exista nenhuma audiência. Imagina uma grande jam session. Uma grande jam session, ou talvez não uma jam session, tem uma peça mesmo, tem uma composição, mas é algo tão simples e variável que a forma fica aberta, não tem um início nem um fim exato, ela pode seguir por muito tempo. As pessoas podem entrar e nem que seja só bater palma, mas é esperado que elas façam isso. Se as pessoas não entram, é um fracasso. Se elas entram, mesmo que o som esteja um pouco esquisito para um músico mais profissional, digamos assim, mesmo que tenha algum desafinado aqui e ali, isso é um sucesso. Então, às vezes, o sucesso desse tipo de música mais participativa é o fracasso desse tipo de música mais apresentacional e vice-versa, porque o objetivo delas é diferente. Esses modos que eu coloquei aqui para vocês, música presentacional ou apresentacional, de apresentação, e música participativa, esses conceitos não são meus, tá? Eles são do musicólogo Thomas Turino. Eu vou colocar aqui e também em algum lugar na descrição desse vídeo ou nos comentários para que você possa acessar a obra dele, que acho que não está traduzida. De qualquer forma, ele é mais um dos musicólogos ou etnomusicólogos que aponta para o lado social da música. Qual é o significado social, sociológico que tem essa manifestação musical? Não é só som. Se fosse, seria fácil, mas nunca foi sobre som. Quando a gente toca de uma determinada maneira, subindo num palco, pedindo pro pessoal ficar em silêncio, isso implica valores. Tem certos valores aqui. Você pode pensar isso de uma forma positiva, pode pensar de uma forma negativa.
esse tipo de comportamento do ficar em absoluto silêncio, que é muito comum em concertos de música clássica, enquanto que em muitas outras tradições a ideia é realmente fazer barulho, participar para demonstrar que você está ali antenado com a música e que vocês são um só. Então, como que uma cultura pode valorizar, talvez culturas, eu estou pensando agora em culturas e formas de tocar mais improvisadas ali do Oriente Médio, talvez da Pérsia. Naquela região do mundo tem várias culturas que, ainda que tenha uma apresentação musical, está muito ligado com outro objetivo. Ele quer conectar com aquele público específico. Então, se o público está numa certa vibe, talvez aquela pessoa que está improvisando naquela noite ou tocando composições, ele escolhe uma outra música no repertório. Ele troca. Ele não faz o set list fechado. Ele troca em prol do tempo, do momento presente, que ele percebeu que as coisas estavam mudando. Isso não acontece num contexto mais artístico, um contexto mais de elite, por exemplo, música de concerto, erudita, e mesmo o nosso jazz, que se elitizou à medida que se academizou também. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer para vocês que eu não estou fazendo juízo de valor, pelo menos não nesse vídeo. Eu tenho opiniões e dá para perceber, talvez até pela ideia geral do canal, fluxo musical, que eu sou muito mais ligado a práticas que são participativas. Mas, gente, eu sou compositor, eu sou um artista, eu toco, componho em palcos e na forma como eu acho que a maioria de vocês também faz. Então, essa aqui é uma reflexão que não é contra nada, não é uma reflexão que é crítica, por exemplo, da ideia de existir um palco e uma plateia. Isso seria ridículo. Essa é uma manifestação cultural totalmente válida. O problema é que a gente, quando vai pensar o que é música, por meio da palavrinha única música, a gente fica com a impressão de que ela é realmente uma coisa só, porque a palavra é uma só. A gente não tem música A, música B, música C. É só música. Então, a própria palavra, ela parece que quer que a gente tire dali um conceito só. E isso não é possível. Ou não é possível tirar um único conceito dessas manifestações culturais envolvendo instrumentos musicais e sons em vários lugares do mundo, que nós estamos, por acaso, agora, chamando de música para facilitar. Porque, seja lá o que for, aquilo que a gente chama de música às vezes não é exatamente o que está acontecendo naquele outro lugar para aquele outro grupo. Soa meio antropológico, né? Parece que eu estou falando de uma outra tribo, uma tribo primitiva, bem entre aspas aqui, que faz música. Mas não, eu também estou falando de diferentes instâncias, às vezes até de diferentes classes sociais, fazendo música dentro da nossa própria sociedade e que às vezes o objetivo com o qual eles pegam os instrumentos e a motivação para fazer é tão diferente que não vale a pena olhar para aquele estilo mais participativo de música e falar: olha, isso aqui é um samba, por causa dos ritmos. Só isso, estética do ritmo. É um samba, não é só um samba, pessoal. Mas, porque aqui do outro lado você vai num clube noturno de alta classe, sei lá, no Leblon, e lá você vê uma espécie de um samba num barzinho específico, e daí lá o pessoal ensaiou muito, tá ganhando um cachê e tá ali apresentando o samba para uma certa classe de pessoas que foram ali para apreciar aquilo. Isso é uma outra situação. O significado social dela é muito diferente, e o fato de que aqui é samba e aqui é samba só oculta pra gente a radical diferença. Então, samba, reggae, rock, etc. são sim maneiras de você diversificar e ver o que tem de diferente dentro da música. Existem várias pluralidades dentro da música, estilos nacionais, estilos. Mas isso é só estilo, isso é sobre como soa algumas características, e não é nem todas as características do som, mas algumas delas. Por isso que aquilo ali é samba e aquilo ali é samba. Mas pessoal, nada poderia ser mais diferente do que talvez esse samba de roda, onde é feito só para eles, por eles, e quem não tá tocando, tá dançando e tá ali para dançar, e num lugar talvez que tá mostrando como é que é, sei lá, essa arte brasileira para gringos, talvez que não estão ali necessariamente para dançar, num outro contexto. Novamente, não tem nenhum demérito em nada disso. Tudo isso é válido. O problema é você achar que a música mais participativa, onde tem amadores junto, ela tem menos valor.
ou que ela não é exatamente música, eles estão fazendo ali um ensaio, não é bem música. Essa visão de mundo, ela existe, tá cheio de lords vinheteiros por aí e Ed Motas que tem essas ideias ou similares a essas. Isso é um equívoco musicológico, de tipo musicológico. Quer dizer que essas pessoas que acreditam nisso, elas estão pensando somente com a ótica da sua própria cultura. Elas não estão lendo, por exemplo, na literatura que existem outros modos de conceber o que é música. E se você concebe de outro modo, muda tudo. O objetivo é outro, o valor é outro. Então como é que você vai julgar uma prática que é participativa? E é por isso que ela soa com aquela coisa caótica que ela tem, certo? Aquela coisa ruidosa, às vezes, que ela tem, que muita gente aprecia. Como é que você vai julgar aquilo negativo, se aquilo está ali justamente porque ela está sendo um sucesso em realizar o seu objetivo, que é convidar o máximo de pessoas para participar simultaneamente numa música só? É por isso que algumas práticas em que todo mundo se mete a tocar soam meio bagunçadas, mas ao mesmo tempo você não diria que elas têm uma força, uma energia que você não vai encontrar numa situação de um palco mais artístico, com um holofotezinho, com gente muito bem preparada. É bem diferente, certo? É por tudo, mas tudo isso mesmo, que não dá. Não dá. E eu desisto, inclusive, tá? Eu pensei por muito tempo que dava para pensar música por meio dessa palavra música. Você começa a estudar e vai eventualmente percebendo que não dá mesmo. Quando a gente começa a falar de música, a gente tem que toda hora falar, olha, é música, mas não é aquele tipo de música. Eu tô falando de música, mas não é desse tipo. Eu tô falando de música, mas não é com esse objetivo. Sempre tem que especificar um pouco mais o que é que você tá falando. Já deu, né? Eu poderia ficar citando ainda mais ideias, mas vocês vão fazer um pouco desse trabalho pra mim. Se você pensou em algum outro modo de usar a música, dentre todos esses que eu falei aqui, modos de usar, de fazer que são diferentes, mas que eu não falei, me lembra, pelo amor de Deus, me lembra e escreve aí, que isso vai contribuir bastante com a nossa discussão. Valeu! Gente, fez sentido? Eu tô pensando se fez sentido, porque eu tô testando aqui um formato que é totalmente improvisado. Então, nesse caso, vocês viram vídeos anteriores meus que tem um monte de roteirização. E nesse daqui eu realmente improvisei geral que eu tinha essa ideia na cabeça. Então pode ser, se ficou confuso, pode ser por causa disso. Então fala pra mim também nos comentários. Enfim, o tópico é mesmo confuso. Como todas essas coisas mais filosóficas, também mais musicológicas, sobre a música. As coisas mais simples do mundo que você pensa que qualquer pessoa, especialmente um musicólogo, saberia, como por exemplo, qual é o conceito de música? Essa exigência que as pessoas colocam, eu mesmo coloquei isso como exigência, qual é a definição definitiva desse conceito de música? Porque tem que ter uma só e que dê conta, não pode ser tão difícil assim. O problema é que a gente só pensa que é fácil, porque a gente está partindo da visão etnocêntrica. Etnocêntrica quer dizer que você está preso realmente no filtro de visão da sua cultura. Você não consegue ver outras possibilidades. Quando isso acontece, falar o que é música é muito fácil. Assim como é fácil olhar para a música dos outros e falar que não é música. O difícil é se colocar numa posição musicológica e falar o que é música em geral. Algo que seja válido para todos. Assim que você chega nesse nível de pensamento, você chega na conclusão de que o conceito de música é um conceito muito, muito ruim. E a gente vai continuar falando ele, tudo bem. É música porque, sei lá, pra que complicar, certo? Ninguém tá fazendo musicologia, afinal. Vamos continuar falando música. Mas lembre sempre, saiba, música é um conceito terrível, ruim, vago, ambíguo. Ele não ajuda o seu pensamento sobre a tal arte dos sons. É isso, pensem muito bem no que vocês estão fazendo com a música, dividam ideias comigo, vamos trocar uma ideia por aí. Até o próximo vídeo, Serafim saindo fora.